Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos de hoje da Comissão de Saúde. Quero dar as boas-vindas à sua doutora Luísa Pinto e à doutora Maria Manuela Carvalho Afonso. Boas-vindas a esta Comissão de Saúde. E trata-se de uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a admissão de vários médicos especialistas em obstetrícia motivada por uma degradação das condições laborais e assistenciais no serviço de obstetrícia do CHU-LN. Muito bem. Na grelha de tempos, o grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda dispõe de 4 minutos. A sua doutora dispõe de 4 minutos para responder. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e é uma resposta final às questões que lhe forem colocadas pelos vários grupos parlamentares, havendo ainda a hipótese de uma, que se faz sempre, de uma segunda ronda de 1 minuto para uma resposta global. Sendo assim, quero também naturalmente cumprimentar a comunicação social presente. É um gosto tê-la aqui. Vamos então dar início a esta audição. E dou a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Isabel Pires. Faça favor, senhora deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a presença da doutora Luísa Pinto, a sua colega, porque eu não consigo ver. E como o tempo é escasso e nós temos discutido por várias vezes a situação do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, nomeadamente, eu iria fazer algumas perguntas bastante concretas para percebermos, para tentarmos fazer uma fita do tempo relativamente a tudo o que se passou, até porque temos ouvido por parte do Sr. Ministro, do Sr. Diretor Executivo e até do Conselho de Administração do próprio Hospital várias informações e, portanto, nada melhor do que ouvir em primeira mão de quem sofreu na pele esta situação. A primeira questão que gostaríamos de colocar, porque até agora a imprensa fala-nos de 6 pedidos de rescisão, gostaríamos de perceber se existem, entretanto, mais rescisões ou se perspectivam outras neste serviço. Já o dissemos junto do Governo, é altamente preocupante que isto esteja a acontecer, que existam estes pedidos de rescisão, porque eles vão piorando cada vez mais o acesso a um serviço absolutamente essencial. Em segundo lugar, nós na semana passada voltámos a ouvir o Diretor Executivo do SNS, o Dr. Fernando Araújo, que, enfim, sobre estas matérias acabou por dar outra vez aquilo que é a linha, aparentemente, do Governo, que é a lógica de que encerramento planeado é um bom encerramento e que, portanto, estaria tudo a correr bastante bem. Nós temos uma oposição frontal a esta posição, consideramos que isto apenas ajuda a destruir o Serviço Nacional de Saúde e que, na verdade, a questão que eu aqui faria é se, de facto, esta lógica do encerramento planeado de tapar buracos permanentemente, porque era provisório há cerca de um ano atrás, já percebemos que não é tão provisório assim, é um erro, mas o argumento que tem sido dado por parte da Direção Executiva do SNS, do próprio Ministro, é de que estão garantidas as questões de previsibilidade, de segurança clínica, de equidade, de acessibilidade, da qualidade do próprio serviço. Eu pergunto a uma profissional se de facto estão asseguradas estas matérias que são somente relevantes da segurança clínica, do acesso, da previsibilidade, ou se de facto se está aqui a colocar em causa um serviço seguro a grávidas, mas também a bebés. Em terceiro lugar, particularmente ao Hospital de Santa Maria, perguntar-lhe exatamente o que é que aconteceu em concreto em todo este processo e que acabou não só no encerramento da maternidade, mas também na rescisão de vários profissionais. Nós fomos percebendo com as notícias mais ou menos o que se foi passando, mas gostávamos de perceber, de ouvir o relato em primeira mão daquilo que sucedeu e de qual é que foi o processo que levou não só ao encerramento, as dúvidas que foram colocadas desde o início por parte dos profissionais à decisão de encerramento e o que levou depois às rescisões. E em concreto, nós temos ouvido e temos lido situações que são verdadeiramente preocupantes, que da forma como este Conselho de Administração lidou com os profissionais. Nós lemos
na comunicação social que a doutora Luísa, em particular, além de ter sido exonerada, na verdade, por delito de opinião, acabou por ver uma comunicação pessoal com o Conselho de Administração a ser colocada na imprensa, isto é público, e até a ser negada a entrada no estacionamento do hospital. E, portanto, isto parece-nos que há aqui também uma clara atitude de assédio moral, no mínimo, relativamente aos profissionais que, enfim, levantaram a voz, deram a sua opinião relativamente a um processo que estava a decorrer. E, portanto, nós, para terminar, Sr. Presidente, gostávamos de colocar-lhe estas várias questões mais concretas, para que possa aqui dar-nos nota de qual é que foi o processo e qual é que é o ponto de situação atualmente. Nós já há alguns meses, quando confrontámos o Ministro Manuel Pizarro no debate do Estado da Nação, dissemos muito claramente que deveria ser demitido o Conselho de Administração deste hospital pelas atitudes que estava a ter com os seus profissionais. A resposta na altura foi que o Ministro acabou por defender a Presidente do Conselho de Administração como alguém que defende o serviço público, e parece-nos que tudo aquilo que se está a verificar está longe de defender o serviço público, o SNS, no caso em particular o serviço de obstetrícia, e portanto foi esta a razão que nos levou não só a interpelar o Ministro, a Direção Executiva, outras entidades, mas também a requerer esta audição e agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, dispõe de 4 minutos. Doutora Luísa Pinto, faça favor. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos dão aos não 6, mas já 7 obstetras que rescindiram o contrato com o Hospital de Santa Maria, respondendo à sua primeira questão, esta oportunidade para apresentarmos as nossas razões para esta difícil e dolorosa decisão para a qual fomos, na realidade, empurrados, não é? Que não foi propriamente voluntária, mas vimos obrigados a isso. Dizer também que é de alguma forma reconfortante perceber que há quem se preocupe em perceber como é que, num curto intervalo de tempo, em 2 meses, aquele que era um serviço de excelência, dos maiores serviços de obstetrícia do país, não só em termos quantitativos, mas em termos de qualidade, quer clínica, quer científica, quer docente, um serviço de referência nacional e internacional, se torna um serviço deserto e, diria eu, em vias de extinção. E, finalmente, como introdução, dizer que não tenho quaisquer conflitos de interesse ao estar aqui, não tenho nenhuma filiação partidária, nem nenhuma ambição política, e achei em consciência que deveria estar aqui hoje por simplesmente em defesa da verdade e da justiça. E, posto isto, vou passar àquilo que foi, na realidade, o motivo de ser convocada para esta audiência, que foi explicar o porquê destas rescisões. Para tal, pedi a cada um dos meus colegas, particularmente, que me enviasse as razões das suas rescisões e tentei agrupá-las de uma forma que fosse fácil de compreender. E, na realidade, vou poupar-vos a descrição detalhada da cronologia de todo este processo que começou no dia 3 de maio, com uma reunião no Hospital São Francisco Xavier, com o intuito de se iniciar um processo de transição dos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, por um motivo, diria, no mínimo discutível, e processo durante o qual o Conselho de Administração, a Direção Executiva e o Ministro da Saúde não atenderam, de facto, às preocupações dos médicos relativas à segurança de profissionais e de utentes nesta transição. Detiveram sempre uma atitude de intransigência no modo de articulação e no timing deste processo, sem planeamento adequado e sem acautelar as consequências que daqui poderiam advir e que seguidamente compreenderão. De uma ida voluntária passou-se a uma imposição por ordem ministerial e, portanto, aqui a primeira razão que muitos elementos apontam é a demissão que se seguiu dos diretores do Departamento e da Obstetrícia, o professor Diogo Aires de Campos e eu própria, em resposta a uma carta que procurava apenas acautelar condições de segurança, nomeadamente dizendo qual a capacidade em termos de recursos humanos que tínhamos para auxiliar as equipas do Hospital São Francisco Xavier. Portanto, na realidade, esta demissão, estas demissões foram encaradas como profundamente injustas por toda a equipa. Era uma equipa a funcionar em pleno, do ponto de vista, como já disse, clínico, científico e pedagógico, uma equipa que se revia nas chefias que tinha e, portanto,
Na realidade, houve uma manifestação de revolta por parte de toda a equipa, com o envio de um mail que pedia a revogação desta decisão, foi assinada por 41 elementos da equipa, portanto só 6 pessoas não a assinaram, não houve qualquer resposta, foram-sendo dadas justificações pouco consistentes e pouco sólidas, que foram também variando ao longo do tempo, e esta atitude de demitir de uma forma, diria eu, algo ligeira, uma chefia de uma equipa que está a trabalhar e funcionar em pleno, levou a uma sensação de profundo desrespeito, sendo que, de facto, a equipa considerou que não foi tida em consideração e, portanto, houve uma desconsideração pelos profissionais de saúde. Este foi o primeiro motivo apontado. Claro que depois houve decisões concretas que todos conhecem, de pedido de escusa de mais de 150 horas, de escusa de responsabilidade nas chefias da equipa de urgência, e isto conduz ao segundo motivo. E o segundo motivo, que é alegado por praticamente todos os colegas que rescindiram, foi a falta de organização, o caos que se instalou no serviço a partir do momento em que houve estas demissões. E vou concretizar com alguns dados. Escalas de urgência a saírem com 2, 3 dias de antecedência do mês, enfim, que se seguia, com buracos, digamos assim, em que aparecem elementos a designar, portanto, escalas não completas, o que leva a uma impossibilidade total de organização da vida pessoal, da vida familiar e até da própria vida profissional, porque é impossível marcar, agendar consultas, cirurgias, o que seja, com, enfim, esta ausência de noção do que vai acontecer em termos de escalas para o dia seguinte. Outro exemplo muito concreto desta falta de organização é a ausência, e esta ausência mantém-se até hoje, de qualquer documento, qualquer orientação escrita sobre este processo de transição para o Hospital São Francisco Xavier, quer no que diz respeito à prestação de cuidados, quais as consultas, ou as senhoras que ficam, portanto, relativamente às patologias que ficam em Santa Maria, as que vão para o São Francisco Xavier, que ecografias são realizadas num sítio, que ecografias são realizadas noutro, onde realizar uma cesariana emergente se isto acontecer em Santa Maria, onde continuamos a manter consultas abertas, portanto, coisas práticas extremamente importantes que até hoje não estão escritas. E, portanto, este foi o segundo motivo, foi a enorme falta de organização que neste momento se vive no serviço. E deixei para a última aquela que provavelmente é o motivo mais importante, transversal a todos os elementos que rescindiram, e que é a falta de segurança que se tem sentido desde que temos uma nova direção interina. De facto, as equipas de urgência têm estado com constituição abaixo daquilo que são as recomendações do Regulamento do Diário da República, que foi publicado em outubro de 2022, e estão abaixo daquilo que é recomendado, quer em termos de número, quer em termos de diferenciação dos elementos da equipa, e poderemos falar um bocadinho mais sobre isto para a frente, se tivermos tempo para isto. Portanto, desde julho que em Santa Maria as equipas tinham 13 elementos, com porta aberta para a rua, 13 elementos. A partir do momento em que passámos para São Francisco, em agosto, as equipas continuaram a não ter o número de elementos suficientes para aquilo que já se previa ser um aumento do número de partos, uma vez que tínhamos que contar com partos das 2 maternidades. Face a isto, de facto, os elementos que rescindiram acharam que não podiam pactuar de forma nenhuma com esta falta de segurança, que implica não só uma enorme angústia no dia-a-dia para quem está no terreno, mas que, sobretudo, é uma situação que implica altíssimos riscos de vir a ter consequências dramáticas para as nossas grávidas e para os nossos recém-nascidos. E, portanto, não conseguimos pactuar com a ideia de que é preciso manter blocos de partos abertos a todo o custo, mas sim que é preciso manter blocos de partos abertos com a devida segurança. E tem-se falado em deontologia, não seria deontológico da nossa parte continuarmos a pactuar com este tipo de trabalho, de falta de condições, porque de facto iríamos violar princípios como o da beneficência e o da não maleficência. Portanto, estes foram os principais motivos que levaram à rescisão neste momento de 7 elementos, e perguntou-me se previam mais. Eu diria que há forte possibilidade de ainda vir a haver mais rescisões. Muito obrigado, Sra. Luísa Pinto, pelas suas explicações. Vamos então continuar. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a doutora Luísa Pinto e agradecer-lhe desde já a disponibilidade de vir a esta comissão para prestar esclarecimentos que foram solicitados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. De facto, a sua presença aqui
vem na sequência da presença de outros membros que estão ligados a esta questão, como a doutora sabe, já ouvimos, como aqui foi dito, o diretor executivo, ainda esteve cá a semana passada a falar sobre o tema das maternidades e dos encerramentos temporários de algumas maternidades, que todos nós sabemos o que está a acontecer, e até também com o Sr. Ministro, também o Dr. Diogo Aires de Campos e o Sr. Ministro e a doutora. Portanto, muito obrigada pela sua disponibilidade, e começava já por lhe dizer que eu gostava de saber, embora pela sua exposição perceba que não está satisfeita, mas eu pergunto-lhe se as obras que estão a acontecer se justificam, de alguma forma, em sua opinião, este encerramento, o encerramento atual. E pergunto isto porque nós sabíamos que existia, de facto, um serviço de excelência, que era principalmente feito pelos profissionais e, portanto, as condições em que trabalhavam não eram de forma, pelo menos de forma unânime, eram uma evidência que precisavam de um novo investimento. Surgiu essa oportunidade e, portanto, a primeira pergunta que lhe coloco é se, de facto, hoje, estando as obras em curso, se considera que essas obras justificam o encerramento atual. Portanto, e nós vamos ter uma nova maternidade, com um grande investimento, foi uma questão de oportunidade. Disseram-nos que há 30 anos que esperavam por esta oportunidade e, portanto, apesar dos constrangimentos e de todas as situações que são conhecidas, gostaríamos de perceber de que forma é que a capacidade instalada no São Francisco Xavier tem dado resposta a estes constrangimentos, se de facto este programa nascer em segurança, tendo de facto algumas preocupações que já foram aqui manifestadas por si e de forma bem veemente, se merecem de alguma forma uma boa opinião no que diz respeito às equipas, ao que conseguiram fazer da interligação entre as equipas de São Francisco Xavier e de Santa Maria. Também a doutora falou nas questões de que não foram ouvidos, que de facto os dados que dispomos é que de facto houve sempre reuniões com a direção clínica, que houve reuniões inclusivamente da doutora com o Sr. Ministro da Saúde e, portanto, que foram tentadas cautelar situações que não fariam prever esse mal-estar que a doutora agora, e no seu direito, manifesta aqui. O que é que esteve em causa, concretamente, havendo diálogo, havendo, de facto, reuniões ao mais alto nível, não conseguimos perceber porque é que não foi possível evitar uma situação de ruptura da forma que a doutora nos explicou. Muito obrigado. Portanto, eram estas as questões que para já nós gostaríamos de compreender. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e muito bom dia por estarem aqui connosco, por se terem disponibilizado a assumir estas questões e estes incómodos. Eventualmente seria mais confortável não estarem a preocupar-se com estas questões e não estarem, enfim, a debruçar sobre estes temas, mas eu acho que fazem muito bem, porque é assim que o mundo pula e avança.
sem estar isento de críticas, como estamos todos sujeitos a críticas. A segurança materno-infantil em Portugal, felizmente, há muitos anos que atingiu níveis de top mundial. Todos nos orgulhamos imenso disso, longe vão os tempos em que não era assim que as coisas aconteciam e que a mortalidade infantil tinha níveis absolutamente assustadores. Aliás, eu tenho boa memória aqui no Parlamento e no discurso político, no discurso politicamente correto, os partidos e os políticos gostam sempre de fazer uma referência especial à segurança materno-infantil e à redução da mortalidade infantil em Portugal, que foi uma conquista da democracia e do Serviço Nacional de Saúde e tudo mais. E toda a gente tem toda a razão. Até ao momento em que nos encontramos numa encruzilhada, parece-me a mim. Em Portugal, atualmente fecham-se 14 maternidades, ficam 27 em 41, e a isso chama-se Operação Nascer em Segurança. É uma coisa extraordinária. Eu creio que nem nas piores ditaduras, sejam elas de extrema esquerda ou de extrema direita, uns serviços de propaganda teriam feito um serviço melhor do que este. É inenarrável. Que é fazer A e apresentar esse feito como sendo uma coisa fantástica. E, portanto, isto leva-nos, de facto, a serviços de propaganda pouco recomendáveis, que iludem as pessoas. E esta operação, Nascer em Segurança, que podia ser uma operação Nascer em Segurança, mas como surge exatamente porque se encerram 14 maternidades e querem apresentar o encerramento de 14 maternidades sobre uma capa benévola de uma operação especial, eu sei que a designação não é muito feliz neste momento, mas Nascer em Segurança. Isto é tentar enganar as pessoas, não é? Nós todos que estamos aqui à volta destas mesas temos por obrigação estar a par dos temas e saber do que é que estamos a falar. Mas o cidadão comum, que anda atarefado com as 1001 dificuldades do seu dia-a-dia, não tem informação, eventualmente não tem a disponibilidade de tempo e a disponibilidade de atenção para perceber o que é que está aqui a passar-se. Isto é absolutamente horroroso. E eu podia aqui nomear alguns especialistas em propaganda de má memória na Europa e no nosso país, inclusive, mas não irei fazê-lo. Mas, de facto, é uma atitude absolutamente condenável. Encerrar maternidades e dizer que é ótimo e está bem feito porque o sistema agora é rotativo. Não, o sistema não é rotativo. Encerram-se maternidades. Ponto. Encerrar maternidades e chamar a isso Operação Nascer em Segurança. Isto é querer enganar as pessoas. O primeiro ponto é este. Portanto, eu acho isto eticamente e em termos políticos altamente censurável. O trabalho suplementar cresce todos os anos, em número de horas e em valor. Paralelamente, a prestação de serviços, os designados tarefeiros, que chegou a estar em 90 milhões de euros anuais noutros tempos, neste momento está em níveis absolutamente recorde. Paralelamente, os indicadores pioram e são precisas e os serviços não funcionam, o que é em si um contrassenso. Porque alguma coisa devia melhorar. Se o Estado está a pagar mais horas suplementares, não estou a falar do que se está a passar neste momento, estou a fazer uma repristinação até este momento. Se está a pagar mais horas suplementares, significa que há mais horas a serem trabalhadas, significa que há mais disponibilidade. Se está a pagar mais prestações de serviços, significa que há mais disponibilidade e os indicadores pioram. E encerram-se maternidades. Isto é uma coisa que eu não estou a entender. Tenho que terminar. O que é que se pode esperar para as pacientes e para o futuro? A doutora fala em falta de segurança e equipas abaixo das recomendações.
Também que é uma coisa que eu em tempos idos não cheguei a ouvir. Agora ouve-se regularmente e comumente. Vou terminar, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. E, portanto, se fazer obras, o Estado resolve fazer obras para melhorar, com certeza. Então, e os pacientes? Enquanto se está a fazer obra, e os pacientes? E, portanto, a grande pergunta é como é que se resolve isto? Esta é a pergunta. Depois, no final de tudo, a pergunta é como é que vai se resolver já rapidamente esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Para usar da palavra do Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Luísa Pinto e todos os profissionais que representa aqui hoje. Aceitem os nossos cumprimentos e a nossa solidariedade. Passando sem grandes considerações políticas ou populismos, quero passar diretamente ao assunto que traz aqui a Soutora hoje. Soutora, a Soutora declarou à Lusa que apresentou a sua demissão na sequência de um acumular de situações que, no seu entender, colocam em causa as condições de segurança no serviço de obstetrícia e ginecologia. E, portanto, eu gostava de parabenizá-la pela sua coragem em ter apresentado uma demissão, com todos os outros 6 especialistas obstetras, porque, de facto, o vosso principal... A medicina é uma profissão vocacional e o vosso principal cuidado é com as grávidas e com os seus filhos. E, portanto, quando um profissional que dedica toda a sua vida à segurança e a fazer nascer crianças com boa saúde, deve ser, de facto, muito doloroso, como disse a Soutora, ter que apresentar um pedido de demissão numa casa onde trabalha há décadas, porque vê que nessa casa já não consegue ter a boa prática do estado da arte da medicina. E isso, de facto, é lamentável. E isso traz-nos a outra pergunta. Soutora, como é que nós chegámos a este país do terceiro mundo com este caos no SNS? E caos foi uma palavra utilizada pela própria doutora Luísa Pinto, aqui hoje, na sua intervenção inicial. O que caos é que nos trouxe hoje a termos novamente, tantos anos depois da Troika, esta imagem à porta do Hospital de Santa Ana Maria? Um abraço solidário, que eu me lembro, o último abraço solidário a uma instituição de saúde foi na maternidade Alfredo da Costa, ainda nos tempos da Troika. O que é que nos trouxe aqui hoje a termos um abraço solidário a este grande hospital de fim de linha em Portugal, dos profissionais de saúde a terem que virem à rua, abraçar o hospital dizendo: este hospital precisa de apoio, precisa do nosso abraço porque está em ruptura. E hoje temos esta notícia que nos diz que, a partir do dia 15 de outubro, este grande hospital de fim de linha nacional tem, não só, já não tem obstetrícia porque fechou o serviço, mas tem também os serviços de cirurgia em risco de estarem a operar. Portanto, doutora, uma grande pergunta aberta é: o que é que acha que nos trouxe a este caos instalado no SNS? De facto, o serviço de obstetrícia de Santa Maria era um serviço de excelência, era um serviço que eu próprio utilizei enquanto marido da minha mulher. O nosso último filho nasceu em Santa Maria, portanto eu bem sei o que é que se faz em Santa Maria, e é com muito espanto que vejo este serviço estar degradado, deserto e em vias de extinção, para utilizar a sua própria palavra. Gostava de lhe perguntar, doutora, se de facto existem obras no Santa Maria, porque todos aqui estamos alvo de informação e de contra-informação. Porque antes de o bloco terminar, o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, esteve nesta comissão a garantir-nos que as obras iam começar no dia 1 de agosto. Vários profissionais, disse, inclusivamente também nesta comissão, vários profissionais, e o Dr. Diogo Aires de Campos disse que não era necessário fechar o serviço porque as obras iriam ocorrer noutro local, porque a construção iria ser num local diverso daquele onde existem. Na semana passada, estivemos aqui o Dr. Fernando Araújo, que nos disse: as obras estão prestes a começar. Pelas suas próprias palavras, todos aqui foram testemunhas. E, portanto, o que eu gostava de saber, da doutora, que tem ligações e tem, com certeza, bastantes relações pessoais com pessoas que ainda estão no serviço, o que é que se está a passar em Santa Maria? Será que é verdade que o serviço esteve fechado do dia 1 de agosto até hoje, dia 3 de outubro, e as obras, de facto, ainda não começaram? Tiveram só a limpar os pisos e portanto, tivemos um alibi de obras para fechar um serviço que, de facto, o que tinha era uma contingência de profissionais? Por favor, esclareça-nos nesse sentido. Relativamente à equipa,
Também, de facto, gostava de saber qual era a situação real face ao número de horas extraordinárias que se verificava na sua equipa antes de toda esta polémica. Ou seja, há 2 dias atrás, o Sr. Ministro da Saúde declarou publicamente que o SNS há vários anos que mantém os serviços de atendimento com base na boa vontade dos médicos e na utilização de uma enorme carga de horas extraordinárias. Ou seja, no fundo, o Sr. Ministro da Saúde admitiu publicamente que o SNS sobrevive com a boa vontade e com a exploração da classe médica. Muito obrigado, Eu gostava de saber, neste serviço exatamente, o que é que acontecia. Finalmente, para terminar, Sr. Presidente... Faça favor, Sr. Deputado. Gostava que nos explicasse muito concretamente que parâmetros é que estão em risco nesta transferência e na utilização do São Francisco Xavier como grande maternidade central de Lisboa, nomeadamente fazendo referência àquilo que aconteceu, não neste fim de semana, mas no fim de semana imediatamente anterior, em que a capacidade ficou esgotada, divergiram grávidas para o Seixal, divergiram grávidas para Vila Franca de Xira, divergiram grávidas para Santarém, para Évora e, portanto, é um sistema em cascata. Obrigado. Todo o país fica empandeirado, digamos assim, com esta situação. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Gostava Deputado. que nos explicasse exatamente quais são os parâmetros de segurança que estão comprometidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar a palavra, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Dra. Luísa Pinto e a Dra. Maria Manuela Afonso. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão e todas as informações que aqui já nos prestaram, que de facto vêm acrescentar bastante àquilo que nós já conhecíamos, a seguir às audições do professor Diogo Aires de Campos e da Dra. Ana Paula Martins. Porque é mais do que evidente que o que aconteceu aqui, eu vou abreviar dizendo Hospital de Santa Maria, pronto, em vez de estar aqui com o Centro Hospitalar, é que de facto se destruiu uma equipa. E destruiu-se uma equipa com uma ideia de fazer umas obras, e nós ouvimos aqui sempre o Partido Socialista a tentar puxar por dizer que estas obras eram necessárias. Ninguém põe isso em causa. Temos hospitais que já são bastante antigos, que precisam de obras, temos que dar melhor qualidade nos hospitais do SNS às nossas grávidas, mas a verdade é que todo este processo foi conduzido de uma forma que nós já percebemos que é o oposto daquilo que deveria ser uma boa gestão. E é aqui, e eu queria me focar aqui só num ponto, porque numa fase inicial, e nós percebemos aqui através da audição do professor Diogo Aires de Campos, que haveria um plano que teria tido a concordância na altura da Presidente do Conselho de Administração e que depois deixou de ter. Portanto, eu queria perceber este momento. Portanto, quem é que deu a ordem, ou quem é que decidiu, e com base em que argumentos, o que é que lhe parece? Portanto, quem é que... Isto é incompetência do Conselho de Administração para conseguir ouvir os seus próprios profissionais e transmitir isto à tutela, ou temos uma tutela que, de facto... E isto também já começamos a perceber que não houve absolutamente ninguém, e nem mesmo os próprios presidentes dos Conselhos de Administração. Eu queria perceber onde é que está aqui o ponto, porque depois temos pessoas que são altamente reconhecidas, como o professor Diogo Aires de Campos e a Dra. Luísa, muito reconhecidas pelos seus pares principalmente, mas também a nível do Serviço Nacional de Saúde, que são pessoas com muitas referências que manifestam a sua preocupação sobre uma determinada situação. E aquilo que vos fazem ou que vos fizeram foi pura e simplesmente exonerar-vos porque não queriam a vossa opinião ou não vos queriam ouvir. Isto para mim e para nós, na Iniciativa Liberal, isto é extremamente grave. Portanto, as pessoas têm... Quer dizer, se as pessoas que trabalham no serviço, que melhor conhecem o serviço, que sabem o que é melhor para os doentes, são as pessoas que mostram as dificuldades e que deviam ser, e que são as principais responsáveis por ter toda a equipa unida, se não são ouvidas, e muito pelo contrário, são completamente postas de lado, se isto é uma forma correta de gestão. E perceber também, porque nós já aqui referimos, é um facto que hoje em dia nós temos sido bastante críticos da forma de funcionamento do SNS, mas a verdade é que a única coisa que aguenta o SNS como ele ainda faz funcionar são de facto os seus profissionais, com base em todo o esforço que fazem. E eu pessoalmente pergunto-me como é que alguém ainda consegue trabalhar no SNS hoje em dia com todas estas dificuldades. Eu admiro verdadeiramente quem ainda consegue dedicar o seu tempo a trabalhar numa organização que pura e simplesmente não está a funcionar, cuja gestão e a própria tutela não tem
a mínima visão, não quer envolver as pessoas e decide, pura e simplesmente, de alto a baixo. E, portanto, aqui no Hospital de Santa Maria o que nós temos é, ok, vamos ter uma nova maternidade. Fantástico, era preciso a maternidade, mas não vamos ter pessoas, não vamos ter médicos. E o que faz a diferença para uma maternidade, e aquilo que fazia a diferença no Hospital de Santa Maria, que faz a diferença, para falar aqui mais de Lisboa, da maternidade Alfredo da Costa, são as pessoas. E, portanto, o que nós estamos a perceber, e nós deixámos aqui isso bem claro na altura da audição da doutora Ana Paula Martins, e perguntámos o que é que ela, ainda antes destas rescisões, portanto a pergunta foi no sentido de perceber o que é que se estava a fazer para garantir que as equipas não se partiam, que as pessoas não rescindiam, e por isso simplesmente a resposta foi nenhuma. Portanto, eu não consigo perceber esta forma de gerir pessoas. Queremos paredes, mas depois esquecemos-nos que aquilo que tem que estar lá dentro, que é o fundamental, que são os profissionais. E mais grave ainda, nós ouvimos aqui a doutora Ana Paula Martins dizer que na altura a sua exoneração e a do professor Diogo teve a ver com a baixa dos indicadores do Departamento da Obstetrícia e Ginecologia. E isto é mentira, foi factualmente desmentido, porque entretanto recebemos os dados, isto é mentira, portanto eu gostava de perceber como é que comenta isto. Portanto, nem sequer há nem sequer há um assumir daquilo que foi feito, porque no limite digam, pronto, nós não concordávamos com as pessoas, as pessoas fiavam. Deixe-me só terminar, faça favor, só terminar, para de facto pedir-lhe que comente esta situação e terminar perguntando também com uma pergunta mais abrangente. Nós temos sido extremamente críticos também deste plano Nascer em Segurança, porque obviamente fala-se aqui em previsibilidade, mas isto, e eu já disse aqui várias vezes, isto é uma forma leviana de tratar as coisas e toda a gente fica muito ofendido com estas palavras, mas é um facto, porque o que está a acontecer é que uma grávida que é seguida num hospital e que tem uma equipa de referência, que vai visitar a maternidade, chega à altura de ter o seu filho e vai calhar àquele que estiver aberto. Isto não é uma forma de tratar as nossas grávidas. Portanto, eu gostava que comentasse esta questão, todo este plano. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Jória Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, cumprimentar também a doutora Luísa Pinto e agradecer também os esclarecimentos já que nos prestou. Esses esclarecimentos também já nos obviaram aqui algumas das questões que tínhamos para colocar. De qualquer das formas, permita-me que lhe partilhe a nossa preocupação relativamente a tudo isto que está a acontecer. Aliás, o PCP já há cerca de um ano que apresenta sucessivamente requerimentos para serem ouvidos diversas entidades, até muitos representantes dos trabalhadores, e o grupo parlamentar do PS tem rejeitado. Aliás, já a seguir vamos votar mais um requerimento do PCP também no âmbito daquilo que se passou ainda este fim de semana, com uma redução no atendimento, com o encerramento de blocos de parto. E pronto, vamos ver o caminho que vai ter, suspeitamos que poderá ter o mesmo caminho, ou seja, o PS está relativamente a estas preocupações que o PCP aqui tem trazido, com uma postura de recusa do escrutínio. E, portanto, este encerramento rotativo, apelidado de previsibilidade, aquilo que nós consideramos é, de facto, que é uma autêntica incerteza que é criada. Desde logo uma incerteza nos trabalhadores. Porque são equipas que são desintegradas, são equipas que não veem o reforço dos meios necessários para continuar a trabalhar. Ao nível dos trabalhadores também não há previsibilidade nenhuma, é uma incerteza. E depois, na vida daqueles que precisam dos serviços, nomeadamente das nossas grávidas que, naturalmente, que ficam sem saber e numa angústia total, sem saber se a maternidade de proximidade à qual pertencem estará ou não estará aberta. Mas quando a senhora doutora falou aqui do caos e das dificuldades por parte do Serviço Nacional de Saúde, ao contrário de outros que falam do caos para dizer que o Serviço Nacional de Saúde não serve e vamos lá defender o privado, de certeza absoluta que aquilo que a senhora doutora fez aqui foi falar, de identificar os problemas para solucioná-los no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, porque aquilo que tem sido a sua postura nós reconhecemos como defensora do Serviço Nacional de Saúde. E este discurso que é feito muito à volta da identificação das dificuldades e dos problemas, eles têm que ser acompanhados de soluções, e é aqui que está a diferença. A solução que nós encontramos é precisamente no combate às insuficiências, às dificuldades, aos problemas que estão colocados no Serviço Nacional de Saúde, aos seus profissionais e às suas condições de trabalho. E nesse sentido,
há aqui uma situação que nos deixa bastante preocupado, toda em redor desta maternidade do Hospital de Santa Maria, e há uma questão que eu gostaria que ficasse aqui esclarecida, porque aqui pode ser a questão que marca a opção política. Ou seja, as obras no Hospital de Santa Maria encerradas, transferindo o atendimento para o Hospital de São Francisco Xavier, há ou não há redução da capacidade de atendimento? Ou seja, Santa Maria mais Francisco Xavier é mais do que São Francisco Xavier, ainda que com a alocação das equipas. Isto é preciso corresponder, porque ao tomar-se esta opção, politicamente, de transferir para o Hospital de São Francisco Xavier todo o atendimento do Hospital de Santa Maria, perdemos ou não perdemos capacidade de resposta e, portanto, sabemos a quem vai servir isso. Outra questão que queremos colocar tem a ver com a compatibilidade das obras. Era ou não possível compatibilizar as obras com a manutenção da atividade? Depois, a outra questão que também quero questionar relativamente às obras é se as obras vão naquilo que é necessário ou se ficam aquém. Porque falamos das obras do Bloco de Partos, mas há ou não há necessidade de obras também nas enfermarias, melhorar as condições e, portanto, estas obras correspondem na totalidade daquilo que os profissionais de saúde identificam como sendo necessárias, ou se ainda assim encerramos um Bloco de Partos, encerramos um serviço e deixamos a oportunidade de ir na conclusão das obras que são necessárias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente, só referindo o seguinte, que me parecia que também era possível duas questões. Uma tem a ver com estas demissões. Se entende que estas demissões foram politicamente assumidas pelo Conselho de Administração, ou se foram superiores ao Conselho de Administração. Foi alguém acima do Conselho de Administração que assumiu essas demissões. E a última questão tem a ver, de facto, com o atendimento, se está ou não está a ser garantido. Ou seja, no Hospital de Francisco Xavier, foi ou não foi aumentada a capacidade, nomeadamente de enfermarias, porque as grávidas e as puérperas estão ou não estão com dificuldade. E, nomeadamente, chegam-nos relatos de que há mulheres a parir separadas apenas por uma cortina no Francisco Xavier. Ora, se estas são as condições, porque ainda a semana passada o senhor diretor executivo do SNS disse que houve aumento das capacidades do Francisco Xavier. A questão que eu coloco é, daquilo que a Vossa Excelência nos pode esclarecer, houve ou não houve aumento da capacidade de internamento, nomeadamente para acolher as grávidas e as puérperas, e houve ou não houve aumento da capacidade em termos também do Bloco de Partos, em termos de infraestrutura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu peço a palavra, Sr. Presidente. Agora sim, para responder a Sra. Sr. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Sr. Presidente, o Sr. Deputado do Partido Comunista acabou de fazer aqui um gravíssimo e vergonhoso julgamento de intenções. Eu citei a Sra. Doutora Luísa Pinto no que refere, quando ela se referiu ao caos na saúde. O Sr. Deputado Comunista diz que a Sra. Doutora Luísa Pinto pode falar no caos da saúde porque defende o SNS e dirigiu-se à minha intervenção dizendo que eu não posso falar do caos da saúde, citando a Doutora Luísa Pinto, porque não defendo o SNS. E a interpelação à mesa é? Sr. Presidente, eu peço à mesa que tenha em conta e informe o Sr. Deputado Comunista, João Dias, que é vergonhoso fazer esse tipo de julgamento de intenções, porque o Partido Chega tem nesta casa submetido diversas, mais de 40 iniciativas legislativas na defesa do SNS e dos seus profissionais. E, portanto, eu não posso admitir que o Sr. Deputado Comunista venha aqui fazer o julgamento de intenções sobre as minhas declarações e sobre a nossa ação política de um grupo parlamentar, que é o dobro do grupo parlamentar do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, a Sra. dispõe de 20 minutos para responder o melhor possível a todas as questões que foram colocadas. Faça favor. Tentarei responder da forma mais clara que puder. Creio que podemos resumir tudo aquilo que foi dito em algumas questões principais. Começarei pela questão das obras, que foi aqui abordada pela deputada do Partido Socialista, e se as obras que estão a decorrer justificam tudo isto. Ninguém mais do que nós, profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Santa Maria, no Serviço de Obstetrícia e Ginecologia, queriam obras no Bloco de Partos. Aliás, o plano inicial das obras foi elaborado, digamos assim, pensado pelo professor Diogo Aires de Campos, que batalhou fortemente para que as obras acontecessem e, de facto, tudo estava planeado para que essas obras acontecessem
Inclusivamente, o Conselho de Administração já tinha ido connosco, eu estive presente, ver qual o circuito alternativo para a admissão das utentes, uma vez que, em relação ao bloco de partos, isso nem sequer se colocava. Todos sabem que o bloco de partos vai ser no novo edifício, portanto, não implicava, de qualquer forma, encerramento. E, portanto, quando, no dia 3 de maio, fomos chamados pelo Conselho Executivo com esta proposta de irmos suplementar as equipas de urgência do Hospital São Francisco Xavier por causa das obras, na realidade, a resposta foi: não precisamos de ir para o São Francisco, nós conseguimos manter a nossa capacidade de resposta no Hospital São Francisco Xavier. Posteriormente, veio então uma nova proposta por parte do Governo de um bloco de partos com um maior número de camas, porque aquele que estava programado, aparentemente, não seria considerado suficiente. E aí fomos nós que alertámos que, tendo um bloco de partos com um número maior de camas, também teríamos que ter enfermarias concordantes com esse maior número de camas no bloco de partos, nomeadamente no que diz respeito à enfermaria de puérperas. E aí sim, justificar-se-ia a nossa ida para o Hospital São Francisco Xavier. Foi nesse sentido que escrevemos uma carta, depois de várias reuniões que, como disse, ocorreram. Eu nunca tive nenhuma reunião com o Sr. Ministro da Saúde para discutir estas situações. Eu tive uma reunião com ele por um motivo diferente, que foi simplesmente saber se as nossas demissões eram passíveis de reversão ou não. De resto, não conversámos sobre mais nada. E, na realidade, nem eu nem o professor Diogo conversámos nunca pessoalmente com o diretor de serviço do Hospital São Francisco Xavier, o diretor da obstetrícia, porque foi nomeada uma pessoa que não é obstetra para fazer a mediação entre os dois hospitais. Portanto, na realidade, houve muitas reuniões nas quais havia perguntas que nós levávamos da equipa, às quais não obtínhamos resposta. A pergunta sistemática era: mas estão neste barco? E a minha resposta, nomeadamente, era sempre: estamos dispostos a conversar para que tudo corra bem e ver o que é que podemos oferecer. E foi nessa sequência que surgiu a dita carta, assinada por 34 dos 37 médicos que fazem serviço de urgência e que pretendia apenas isto, dizer qual a nossa disponibilidade para ajudar a urgência do São Francisco Xavier, além de, enfim, mostrarmos o nosso desagrado pela forma como as coisas estavam a ser conduzidas e, obviamente, esperarmos que as obras não se cingissem ao bloco de partos, mas também à enfermaria de puérperas. E essa carta foi, então, entendida como um ultimato, e foi nessa sequência que surgiram as demissões. Eu fui convidada inicialmente a pôr o lugar à disposição, não percebi qual era a razão, questionei, mas na realidade aquilo que foi o motivo apontado não tinha nada a ver com este contexto. Infelizmente é um motivo que tem vindo muito à baila nestas discussões e que não tem nada a ver com este assunto, e por isso não pus o lugar à disposição e fui demitida juntamente com o professor Diogo de Campos na tarde, dia 19 de junho. Enfim, quem é que determina isto, obviamente, não sei. Isto foi-nos transmitido pelo Conselho de Administração. Os motivos apontados foram variando ao longo do tempo, nomeadamente em relação à admissão do professor Diogo, em compatibilidade de feitios de um Conselho de Administração que está lá há alguns meses, o impedimento às obras da pessoa que foi quem desenhou o projeto e quem mais investiu para que as obras de facto acontecessem, obras que estão prometidas há muitos anos, e depois ainda veio uma justificação, a diminuição dos indicadores, e que é de facto falsa. Nós aumentámos em 2022 quer o número de consultas, quer o número de partos, e já não vou falar na produção científica que se manteve e naquilo que é a nossa capacidade formativa. Acho que vale a pena dizer que publicámos um livro de protocolos que é atualmente utilizado em praticamente todos os hospitais do país e que ministramos 21 cursos de pós-graduação, e isto é um esforço enorme por parte de uma equipa que já tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. E, portanto, quando perguntam o porquê, eu penso que ainda hoje não conseguimos muito bem perceber qual foi o porquê das nossas demissões. Portanto, em relação às obras, elas não começaram. Eu tenho aqui fotografia, não sei se é possível mostrar ou não, daquele que vai ser o local, foi tirada ontem, daquele que vai ser o local do novo bloco de partos, e que neste momento tem algumas cadeiras e alguns restos de material provavelmente de outra obra, e, portanto, a obra de facto iria começar no dia 1 de agosto. Nós estamos desde dia 1 de agosto, porque isso era obrigatório, no Hospital São Francisco Xavier, com toda esta desorganização, e a obra não começou, mas tenho as fotografias para mostrar, e até convidava os senhores deputados a irem ao Hospital de Santa Maria, ver o local onde vai ser construído o novo bloco de partos e onde, neste momento, nada aconteceu. Portanto, em relação à obra, eu penso que
já está claro o que é que aconteceu e, enfim, em relação às nossas demissões, continuamos com as mesmas incertezas que tínhamos há algum tempo. Indo agora para aquele que é a outra grande questão do programa Nascer em Segurança no SNS. Este programa, que inicialmente seria uma coisa de exceção e que aparentemente se vai transformar numa regra, e têm sido usadas algumas palavras-chave neste contexto, a previsibilidade. E, na realidade, a única previsibilidade que temos é dos encerramentos, é saber quais são as maternidades que vão estar encerradas. Porque as grávidas não querem saber o que é que está encerrado. As grávidas querem saber onde é que vão ter o seu parto e gostariam, obviamente, de saber com que equipa vão ter o seu parto, para onde é que eu vou ser recebida, e esta resposta elas não têm, porque, obviamente, com estes encerramentos programados, certo? Os outros hospitais, as outras maternidades vão ficar sobrelotadas e, portanto, as grávidas terão que se dirigir a outros hospitais. Foi dito que houve menos 80% de fechos imprevistos, mas também já se sabe que houve 4 vezes mais encerramento nas maternidades da ARS de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, esta questão de encerramento programado, qualquer dia temos todas as maternidades encerradas de forma programada, não me parece que isto seja uma solução nem nada benéfico para a população. Isto falando nas grávidas, e a previsibilidade para os profissionais de saúde, com estas escalas a saírem com 2, 3 dias de antecedência, com elemento a designar, sem qualquer possibilidade de programação de vida e de outras atividades. A previsibilidade, perguntavam-me, em relação ao São Francisco Xavier. Claro que tínhamos que prever que o número de partos fosse mais ou menos o somatório das 2 maternidades. E foi isto que tentámos acautelar junto do Conselho de Administração, e há um mail também escrito pelo professor Diogares de Campos ao Conselho de Administração a dizer quais achavam que eram as necessidades em termos de número de camas, quer em bloco de partos, quer na enfermaria de puérperas e de grávidas, para que se pudessem atender as grávidas dos 2 hospitais. E, de facto, aquilo que foi possível oferecer estava abaixo daquilo que tinha sido pedido. E, portanto, sim, é verdade que temos tido urgências muito, muito complicadas. Já foi referido aqui o exemplo do fim de semana, não o último, mas o penúltimo, com grávidas que foram transferidas, inclusivamente, para Évora. Obviamente, isto causa uma pressão nas grávidas, uma enorme ansiedade e uma pressão nos profissionais de saúde portanto, de facto, temos tido dificuldade em acolher todas as grávidas no Hospital São Francisco Xavier. Depois fala-se também do acesso, a facilidade de acesso. O acesso ao Hospital São Francisco Xavier é um acesso difícil, já tínhamos levantado essa questão. Todos os dias as grávidas nos perguntam nas consultas se não é possível terem as consultas no Hospital de Santa Maria e, portanto, também é uma falsa solução, digamos assim. Gostaria também de falar na questão da equidade e da justiça, porque, na realidade, foi dito que menos de 1% das grávidas foram transferidas até agora para os privados. Isto são provavelmente os números oficiais, são os números das transferências oficiais. Todos os dias temos grávidas que nas consultas nos dizem que, perante esta situação de instabilidade e de ansiedade, não querem correr riscos e vão optar por ir para o privado. Ora, estes números não estão contabilizados e eu pergunto aqui onde é que está a equidade quando aquelas que podem irão para o privado e aquelas que não podem vão confrontar-se muitas vezes com maternidades fechadas. Portanto, não me parece que haja aqui justiça nem equidade. E em relação à humanização, também foi falado de humanização. Se humanização é haver esta ausência de continuidade de cuidados, em que a grávida faz consultas de um lado, depois é transferida para o São Francisco, depois não sabe onde vai ter o seu parto, penso que isto não cabe nos critérios de humanização, não sabe onde nem com quem vai ter o seu parto. Já foi falado aqui e confirmo que há salas de partos no Hospital São Francisco Xavier em que há 2 camas com grávidas em trabalho de parto, em que pode ocorrer um parto com a outra parturiente presente e separada por uma cortina. Também pergunto se no século XXI isto é o que nós achamos que são condições de humanização. Mas também temos que falar na humanização relativamente aos profissionais de saúde, não é? Porque falar sem horas extraordinárias e dizer que alguém perguntou se eu tinha ideia do número de horas extraordinárias realizado no ano passado pelos nossos profissionais de saúde. Houve profissionais de saúde que realizaram 900 horas extraordinárias. A média será de 700. Isto equivale a 3 meses de trabalho num horário de 40 horas. Portanto, eu pergunto se isto é humanização. E vou para o ponto final, e provavelmente o mais crucial novamente, o da segurança.
será que, de facto, se está a promover o nascer em segurança no SNS? Quando, já referi, as equipas não cumprem os mínimos legislados, e diz o regulamento publicado em outubro de 2022, que este documento deve ser uma referência ética e deontológica para todos os médicos e uma garantia de qualidade e segurança para os doentes e para as comunidades. Ora, as equipas deveriam ter 6 especialistas, no mínimo 4, sendo substituídos por internos. Na realidade, as equipas têm 2 a 3 especialistas. Houve um dia, 5 de setembro, em que havia um único especialista numa equipa de urgência. Além disso, os internos do primeiro ano não devem contar como elementos da equipa, mas sim como elementos supranumerários e têm estado sistematicamente a contar como elementos da equipa. Os chefes de equipa devem ser assistentes hospitalares graduados ou assistentes hospitalares graduados sénior, e temos equipas chefiadas por elementos que têm menos de 3 anos de especialidade. Por isso, eu creio que, do ponto de vista de segurança, não preciso de acrescentar muito mais. Em relação à segurança para os médicos, que são escalados, continuam a ser escalados 24 horas, mesmo depois de terem posto papel de escusa das 150 horas. Com este volume de utentes que temos tido, com esta pressão, eu pergunto se isto também é segurança para os profissionais de saúde, e penso que a resposta à vossa pergunta da segurança fica aqui bem espelhada, e já não falando em situações de grávidas com patologia muito específica, muito particular, que requerem cuidados em hospitais que tenham todas as valências e que podem vir comprometida, de facto, um cuidado o mais diferenciado possível. Perguntava-me também como é que chegámos a este ponto. Eu creio que isto não é nenhuma novidade. Há anos que se fala na crise no SNS, há anos que se percebe que há muitos profissionais de saúde à beira da reforma, que entretanto se vão de facto reformando. Há anos que se fala na escassez de recursos humanos, mas nada tem sido feito nesse sentido. Portanto, aquilo que é tido como pressuposto é exigir cada vez mais aos profissionais de saúde. Nós, no Hospital de Santa Maria, nunca encerramos as portas da urgência, aliás, fomos o único hospital da ARS Lisboa e Val do Tejo que no ano de 2022 não encerrou a sua urgência de obstetrícia, e à custa de quê? Passámos de 8 equipas para 7, o que significa mais urgências, fizemos mais horas extraordinárias, porque sim, porque valia a pena trabalhar numa equipa que tinha objetivos comuns, que tinha um projeto bem definido, uma equipa que vai trabalhar todos os dias satisfeita porque acredita no projeto em que está envolvida e nas pessoas que a lideram, na realidade, é como alguém dizia, está-se a tentar manter o SNS à custa da boa vontade dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Isto não passa por critérios deontológicos, muito pelo contrário. Manter esta situação é, de facto, não cumprir critérios deontológicos, como já vimos, nem o da beneficência ou não maleficência, nem o da justiça, como já vimos, e, portanto, de facto, é impossível pactuar com este tipo de sistema, e não estamos a lutar pela segurança das grávidas, que é aquilo que mais interessa. Já ouvimos dizer que não há soluções imediatas, não há, de facto, soluções imediatas, mas, antevendo-se todo este desmoronar do SNS, pelo menos seria importante preservar aquilo que funcionava e que funcionava bem. Para manter o serviço a funcionar é necessário comunicar com os profissionais de saúde, é necessário ser transparente, é necessário ter atitudes de respeito e apostar na segurança. E, portanto, não é ajustar as equipas de acordo com os recursos humanos existentes, mas sim promover equipas que garantam segurança para as grávidas e para os recém-nascidos. E, no meio disto tudo, pergunto-me quem ficará no nosso serviço. Neste momento restam 3 especialistas em obstetrícia, não estou a falar da ginecologia, a fazer serviço de urgência, e quem ficará quando for embora o restante das pessoas que rescindiram, porque eu, nomeadamente, ainda estou a trabalhar, quem ficará a tomar conta das senhoras nas consultas altamente diferenciadas, quem ficará a tomar conta das enfermarias, onde há grávidas com patologia grave e de risco, e quem ficará a formar os internos. Ainda não se falou sobre este assunto. Neste momento há internos sem tutor, os internos sentem uma enorme angústia com toda esta situação.
Não creio que vá haver capacidade formativa dentro de alguns meses para assegurar uma formação de qualidade aos internos e, obviamente, o que será a repercussão deste potencial encerramento ou, pelo menos, funcionamento a muito baixo nível para a nossa população, sobretudo para a população da ARS Lisboa e Vale do Tejo, sendo que, obviamente, é sempre a população mais frágil que mais é atingida, mais frágil em termos económicos, mais frágil em termos sociais, mais frágil até em termos de saúde, com situações mais complexas que devem ser resolvidas e abordadas num hospital com a diferenciação do nosso. De facto, o nosso serviço, queria só chamar a atenção, tem características únicas. Nós somos o único hospital da ARS Lisboa e Vale do Tejo que reúne receber recém-nascidos com todos os graus de prematuridade, que tem um sistema chamado ECMO para situações de hipóxia fetal, para situações em que é necessária uma oxigenação extracorporal, que tem hipotermia para situações de hipóxia fetal grave e que pode realizar cirurgia neonatal de todo o tipo, exceto a cirurgia cardíaca. E, portanto, de facto, isto é uma enorme preocupação. E obrigada mais uma vez, por nos deixarem estar aqui a espelhar e a apresentar aquilo que é a nossa enorme preocupação pela destruição de um serviço com as características do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Muito obrigado, Dra. Luísa Pinto, pelas suas explicações. Vamos passar a uma segunda ronda de 1 minuto por grupo parlamentar. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, dispõe de 1 minuto. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora, a 13 de julho, o Expresso noticiava que a ex-diretora da Obstetrícia de Santa Maria foi exonerada e foi convidada a voltar. Nós sabemos que isto é só para responder a algumas questões que foram aqui levantadas, no sentido de dizer que não foi feito nada. De facto, foi feito, a doutora terá recebido uma proposta que foi pena, de facto, a doutora não a poder aceitar, porque, pelos motivos que nós conhecemos, até teria uma vantagem que seria abrir os procedimentos concursais para a doutora poder ser diretora clínica, deixar de ser diretora clínica interina e, portanto, eu sinceramente o que penso, e estou de fora, obviamente, tenho pena que não se valorizem mais os profissionais e é nesse intuito que lhe pergunto o que a notícia desenvolvia na altura era que a doutora fazia depender a sua aceitação no regresso do professor Diogo Aires de Campos. E, de facto, percebendo pelas suas palavras que está tão incomodada e sentida por não estar num serviço que, de facto, criou, que desenvolveu, e lendo esta notícia, é lamentável que isto não tenha tido, que esta proposta não tenha tido um seguimento e uma consequência de manter no serviço a doutora com as condições que propunha. Muito obrigado. Portanto, é só este lamento que eu deixo. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado. Ora, muito bem, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Doutora, então, em face desta intervenção do Partido Socialista e dos argumentos que a Sra. Deputada Maria Antónia acabou de referir, Doutora, eu queria lhe dar os meus parabéns pelo facto de não ter aceito trocar um cargo pelo outro e, nessa medida, eventualmente colocar em causa o serviço e a causa que abraçou em defesa do serviço público e em defesa dos pacientes. E, portanto, julgo que nesse enquadramento estará muito melhor como diretora interina do que com a benesse que lhe foi colocada na bandeja, que era passar a diretora efetiva. Eu acredito efetivamente que o mundo não se move desta maneira
e que as pessoas devem ter causas, devem se mobilizar por muito mais do que sejam só os cargos e os lugarzinhos e os cargos. Soutora, parece-me que a ruptura é inconciliável, acha que sim, acha que não. É impressionante a eternização dos problemas no Serviço Nacional de Saúde. Parece que não existe uma preocupação, ou existindo uma preocupação, não são tomadas decisões e os problemas eternizam-se e, se calhar, porventura, alguns resolvem-se com o tempo, mas outros agravam-se e agudizam-se, como é o assunto que estamos aqui a tratar. O Sr. Ministro da Saúde, a Direção Clínica, garantiram que existe um estado de normalidade no serviço de obstetrícia. O Sr. Ministro da Saúde referiu que a maternidade está a funcionar em pleno. Gostava que comentasse esta afirmação. E depois também, ainda por último, Sr. Presidente, porque a doutora referiu-se ao programa Nascer em Segurança, que devia ser uma exceção. E dizendo que não é uma exceção. Sim, o programa não é uma exceção, mas é muito mais do que isso. O programa é uma ilusão. É uma ilusão que foi criada. Se tivesse alguém que fazer um gag à volta disto, certamente seria numa sala uma personagem para a outra dizer: epá, temos que fechar 14 maternidades, e agora? E dizia a outra: não faz mal, vamos criar um programa a dizer que tudo vai ser melhor. Pronto, e é isto que nós estamos a viver. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Pousada a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, doutora Luísa Pinto, muito obrigado pela tranquilidade, pelo pragmatismo e com a mestria com que nos disse coisas tão difíceis e que revela bem o que é ser obstetra e estar habituada a lidar em situações de extremo, porque, de facto, esta situação é uma situação de extremo, porque, pelas suas palavras, nós percebemos hoje que, afinal, não foi só o Conselho de Administração que mentiu aqui a este Parlamento, a este órgão de soberania. O Sr. Ministro também mentiu a este órgão de soberania e o Dr. Fernando Araújo, na semana passada, também mentiu a este órgão de soberania. Portanto, rogava-lhe que mandasse distribuir essas fotografias que tem e que comprovam que, de facto, as obras ainda não começaram, e aproveitava o ensejo para pedir ao Sr. Presidente da Comissão que organizasse uma visita desta Comissão ao Hospital de Santa Maria para, de facto, tirarmos isto a limpo, porque, de facto, o que se está a passar aqui é gravíssimo, é gravíssimo. No que referiu ao encerramento, e tendo-nos dito que de facto existiram 4 vezes mais encerramentos das maternidades de Lisboa e Val do Tejo, apesar de elas estarem programadas, eu tenho a dizer também que neste momento os encerramentos em todo o país já vão para lá da programação, porque enquanto estávamos aqui a falar, saiu na comunicação social que o bloco de parto de urgências de obstetrícia no Barreiro vai estar fechado até ao dia 9. Hoje é dia 3 de outubro e o Bloco de Partos do Barreiro acaba de anunciar que vai estar fechado até dia 9. E também acaba de ser anunciado que o Bloco de Partos de Braga também vai estar fechado no próximo fim de semana. Isto não são encerramentos que estavam já programados, são encerramentos que foram agora anunciados por dificuldade nas escalas. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, Sr. Presidente, se me der a licença, eu queria aproveitar o final desta minha intervenção para agradecer penhoradamente ao Grupo Parlamentar do PS por ter permitido esta audição, porque vi também nas senhoras deputadas do PS, e dá-se o caso de estarem aqui agora só apenas senhoras deputadas mulheres do Partido Socialista, e eu vi a vossa postura, vi a postura corporal e vi a dificuldade e o incómodo com que ouviram. Mas eu estou a elogiar. Eu estou a elogiar, senhora deputada. Eu estou a dizer que ouviram. Eu estou a dizer que pela postura corporal das senhoras deputadas percebeu-se que ouviram com desagrado e com incómodo as declarações da doutora Luísa Pinto. Muito e, bem. portanto, tendo ouvido com o manifesto de incómodo e desagrado tudo o que foi relatado aqui pela doutora Luísa Pinto, eu acredito que as senhoras deputadas do Partido Socialista vão, dentro do seu grupo parlamentar, endiviar todos os esforços para que esta situação seja corrigida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousar da palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Doutora...
Senhores deputados, para serem ouvidos também, vamos ouvir a senhora deputada. Faça Doutora favor, Luísa deputada Pinto, eu Joana. agradeço imenso Faça favor, a informação que aqui nos trouxe e lamento profundamente que aquilo que nós ouvimos do Partido Socialista vai ser o que vai acontecer agora, que é, em vez de se focarem naquilo que a doutora Luísa nos disse aqui relativamente à segurança e à necessidade, estão a tentar fazer uma espécie de ataque de caráter. Da mesma forma como fizeram e como apareceu nas notícias a seguir ao professor Diogo Aires de Campos. Portanto, ninguém faria uma pergunta dessas se compreendesse. A pergunta que a deputada Maria Antónia Almeida Santos aqui fez demonstra que não percebeu nada daquilo que se passou no Hospital de Santa Maria. Porque ninguém que chefia um departamento e que é convidado a sair, ou que lhe solicitam que ponha o lugar à disposição, como aqui foi referido, a pessoa não põe, e bem, porque está a defender uma ideia e aquilo em que acredita, que depois é exonerada. Mas alguém acha que uma pessoa de bom senso voltava? Seja qual fosse a proposta. E isto é só mesmo de quem nunca trabalhou numa empresa, ou de não perceber como é que se gera uma equipa, ou como é que se faz uma gestão. Portanto, eu acho que o Partido Socialista, em vez de se preocuparem com, e vou repetir novamente, com ataques de caráter àquilo que as pessoas vêm aqui dizer, têm é que perceber as várias questões complicadas e graves que existem para resolver no Serviço Nacional de Saúde relativamente às escalas e de como é que as coisas estão a funcionar, e não é estar a perguntar porque é que a pessoa não voltou com base numa proposta que foi feita, mas o que é que isto interessa? Interessa é que os problemas sejam resolvidos. Portanto, sinceramente, novamente, doutora Luísa, agradeço-lhe novamente as explicações que deu. Como ainda se encontra a trabalhar, desejo-lhe as melhores felicidades neste tempo, mas queria só mesmo terminar, e exatamente por causa desta intervenção vou terminar com uma pergunta, porque sei que é isto que vai acontecer a seguir. Se sente algum tipo de perseguição por parte tanto do Conselho de Administração ou da Direção Executiva ou mesmo da tutela? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pretende usar da palavra? Sr. Presidente, Sra. eu Deputada, queria figura usar regimental. da palavra, sim, para uma interpelação à mesa, no sentido de lembrar à senhora deputada, eu posso pedir para distribuir, mas lembrar à senhora deputada que na nossa ordem de trabalhos consta o seguinte: a audição da doutora Luísa Pinto, na qualidade de representante das demissionárias do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, sobre a demissão de vários médicos especialistas em obstetrícia motivada por uma degradação das condições laborais e assistenciais. Ora, este é o tema, e a senhora deputada tem também a possibilidade que eu posso lhe enviar, a notícia do Expresso a que me referi, e, portanto, as palavras ficam consigo. Eu penso que a doutora Luísa Pinto percebeu o alcance das minhas perguntas e acho que não preciso de justificar aquilo que não tem justificação e que é evidente. Nunca na vida das minhas palavras se pode depreender um ataque de caráter. Eu, portanto, não quero sequer estar a justificar, porque acho que é mais do que evidente. Muito obrigado, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Era Sr. só esta interpelação, que de facto Muito não é obrigado. uma verdadeira interpelação, mas é o que é. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Sr. Parlamentar. Presidente, também tenho uma interpelação à mesa. Uma interpelação. Faça favor, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, enquanto deputada do Grupo Parlamentar do PS e que estou a assistir a esta reunião desde as 10 horas, que é o início que ela teve, não me revejo nas palavras direcionadas às deputadas do PS, tanto pelo Sr. Deputado Pedro Frazão quanto pela Sra. Deputada Joana Cordeiro. Portanto, espero bem que sejam retiradas às deputadas do PS o que foi aqui referido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para? Figura regimental. Para responder à senhora deputada Não Sra. há Correia, resposta. Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa. Queria Faça comunicar favor, Sr. à Deputado. mesa e ao Sr. Faça Presidente favor, Sr. que Deputado. de todo em todo a intenção das minhas palavras foram ofensivas.
que aquilo que eu referi como avaliação da postura corporal era apenas para sublinhar o evidente incómodo e a evidente estranheza com que se ouviu os lamentos e a descrição do caos do SNS que a doutora Luísa Pinto trouxe a esta comissão. E, portanto, obrigado, não retiro, porque, de facto, foi manifesto o incómodo com que as senhoras deputadas do Partido Socialista ouviram o que aqui foi dito hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sra. Deputada. Uma interpelação à mesa Faça também, favor, Sr. só Deputado. para explicar ao Sr. Presidente que nós ainda vivemos numa democracia. Portanto, eu, enquanto deputada desta Casa, tenho o direito de dizer aquilo que penso, aquilo que me pareceu, não faltei ao respeito a ninguém, fiz uma consideração sobre aquilo que me pareceu. Portanto, na minha opinião, foi uma tentativa de intimidação à doutora Luísa Pinto. Esta interpelação à mesa foi uma tentativa de intimidação a mim própria e isto eu não vou aceitar. Eu sou deputada desta Casa, tenho direito a dizer aquilo que me apetece, não faltei ao respeito a ninguém e a partir do momento em que eu não falto ao respeito a ninguém, tenho direito à minha opinião. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordar. Faça favor, uma interpelação à mesa. Faça favor, Sr. Deputado. A interpelação era no sentido de propor que avançássemos efetivamente com os trabalhos e nos centrássemos nas questões mais substantivas e principais desta audição. Todos temos uma agenda carregada, com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Senhores deputados, vou então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça favor. Não houver condições. Vamos criar as condições necessárias. Faça favor, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Eu, de facto, tinha algumas questões para fazer, mas perante aquilo que está aqui a passar, eu quero pedir desculpa à Sra. Doutora Luísa, porque, de facto, não merece, até em nome dos profissionais de saúde de todo o país, que assista a esta degradação. É pena e vergonhoso que se passe uma situação destas quando deveríamos estar centrados nos problemas do país. Estamos aqui nesta troca de conversa que nada resolve os problemas das pessoas. Por isso, quero lamentar, pedir-lhe desculpa e dizer-lhe tão simplesmente isto. Não somos todos iguais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Usada a palavra, a Sra. Deputada Isabel Pires, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Queria fazer uma última questão à doutora Luísa, agradecendo toda a extensa informação que aqui nos deu, que eu acho que nos dá nota, em primeiro lugar, de que o Conselho de Administração, quando esteve aqui no Parlamento, nós já o tínhamos dito no tal debate do Estado da Nação ao Sr. Ministro, mentiu relativamente aos motivos pelos quais exonerou os profissionais. E, portanto, logo por aí, pareceu-nos desde essa altura que deveria haver aqui uma consequência para este facto. Mas também percebemos que o próprio Ministro, o próprio Governo, na verdade, acabam por estar a enganar toda a gente quando dizem que o tal plano Nascer em Segurança está a funcionar, porque claramente não está, tal como está a enganar toda a gente quando vem aqui ao Parlamento dizer que tudo isto é feito em articulação com os profissionais, quando ouvimos profissionais, a história é bastante diferente, a perspectiva e a visão e as propostas que têm são bastante diferentes daquilo que está a ser apresentado. Mas a última questão tem a ver exatamente com aquilo que foi referido pela Sra. Deputada do Partido Socialista. E eu queria lhe perguntar se podia explicar esse caso também. Porque essa notícia do Expresso, na verdade, aquilo que acabou por fazer foi uma devassa pública de uma comunicação interna do hospital e uma divulgação não autorizada do que a doutora Luísa tinha escrito à administração do Hospital de Santa Maria. E, portanto, é mais um exemplo do comportamento deste Conselho de Administração, que já agora aproveitava para que a doutora Luísa pudesse aqui também explicar, se assim o entender, porque acho lamentável usar exatamente um dos exemplos mais, enfim, gravosos, se assim pudermos dizer, da atuação deste Conselho de Administração para com os profissionais. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Muito bem. Para responder às questões do tema em causa, dispõe de 6 minutos, doutora. Doutora Luísa Pinto, faça favor, tem a palavra. Muito obrigada. Quero começar por agradecer à Sra. Deputada Antónia Almeida Santos ter trazido esta questão, que eu calculava que fosse levantada, e ainda bem
que posso esclarecê-la perante vós e perante toda a população. De facto, fui convidada, digamos assim, a pôr o meu lugar à disposição dia 19 de junho, demitida na tarde desse mesmo dia, e 2 dias depois, no dia 21 de junho, numa reunião no nosso serviço, de facto o Conselho de Administração diz que, se eu quiser voltar, estará de portas abertas para me receber, obviamente não sendo negociável o retorno do professor Diogo Aires de Campos, isto é dito em frente a toda a equipa, e portanto, na realidade, aquilo que foi posto em mim nessa altura foi o ónus, basicamente, de ou fica sem o professor Diogo Aires de Campos, ou vai embora e pode ser responsável pela destruição de uma equipa, ónus este que eu não aceitei e que continuo a não aceitar. Porque é que depois não aceitei voltar à direção do serviço? Porque o diretor de departamento interino é, de facto, uma pessoa com a qual não me revejo, não me identifico em termos de direção e, portanto, estaria sempre acima de mim em termos de decisões e, de facto, não me revejo na sua forma de chefia, não me revejo no projeto e, além disso, seria impossível para mim pactuar com a injustiça que foi a admissão do professor Diogo Aires de Campos. E aqui cada um tem os seus valores. Para mim, isto seria, de facto, não negociável e foi a razão que me levou. Aliás, fiz uma contraproposta, já que se falou aqui em tanta coisa. O Conselho de Administração propôs que ficasse, então, temporariamente como diretor interino, o nosso diretor clínico, que é gastroenterologista, ressalvo, e, portanto, o nosso serviço tem, de facto, setores muito comuns à obstetrícia e à ginecologia, a formação dos internos, o serviço de urgência. Portanto, achei que não fazia sentido e propus-me então ficar com a direção do departamento. E foi esse mail que eu enviei exclusivamente à Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Clínico que eu expus as razões porque achava que então seria preferível eu ficar com a direção do Departamento e não por nenhuma aspiração a poder, sei que não me conhecem, mas não por nenhuma aspiração a poder ou a cargos, mas porque de facto percebi que o não alterar a situação podia ser um risco para o serviço e que talvez eu o pudesse reverter. Mas essa possibilidade não foi aceite e, portanto, assim sendo, eu decidi, de facto, não aceitar a direção do serviço de obstetrícia. Tentei tudo para me manter no SNS, pedi uma licença sem vencimento, não me foi concedida. Auscultei a possibilidade de mobilidade para outro hospital público, percebi que não havia abertura por parte do Conselho de Administração e fui muito clara ao dizer que a alternativa era rescindir contrato, portanto também não havia abertura, não o fiz oficialmente, mas não havia abertura e portanto senti-me de facto a pedir para ficar no SNS. A gota d'água talvez tenha sido, de facto, chegar vinda de férias ao Hospital de Santa Maria e ir entrar no parque de estacionamento onde estaciono há anos, ter-me sido vedado o acesso àquele parque de estacionamento sem qualquer aviso prévio, escrito, falado, ato que considerei, confesso que ainda não conseguia encontrar um adjetivo para esta atitude, mas pelo menos de uma enorme falta de respeito para quem há 30 anos está naquele serviço, há 32 anos naquele hospital e a dar tudo por aquele serviço. Em relação ao funcionamento em pleno, eu não vou voltar a comentar, porque já vos falei como é que estão a ser constituídas as equipas de urgência no Hospital São Francisco Xavier e, portanto, abstenho de mais comentários. Se a ruptura é irreversível ou não é irreversível, só o futuro dirá. Teria que haver muitas mudanças, nada é definitivo, não é, nesta vida e, portanto, não está nas minhas mãos, neste momento, tomar decisões e, por isso, tomá-las se houver algumas alterações naquilo que é a conjuntura atual. E queria mais uma vez agradecer a possibilidade que nos deram de estar aqui a ouvir-nos. Muito obrigado, Dra. Luísa Pinto, pelas suas explicações. Quero agradecer a vossa presença e, naturalmente, esperar que tudo se resolva no bom sentido para que o Serviço Nacional de Saúde possa ser aquilo que nós todos pretendemos que seja. Muito obrigado pela vossa presença, os meus cumprimentos. Vamos fazer um intervalo de 25 segundos para prosseguirmos os nossos trabalhos.